Meus irmãos, boa noite a todos. Em primeiro lugar, um feliz Dia das Mães a todas as mães. Ansioso para chegar em agosto, o Dia dos Pais. Será que a gente consegue fazer uma programação dessa no Dia dos Pais? Tenho quase certeza que não. Porque esse dom que Deus dá às mulheres, né? Tanto detalhe, tanta essa coisa assim de cuidado. Nós homens somos mais práticos, né? A gente não tem muito esse cérebro para fazer essa obra, esse mimo, né? Esses detalhes assim, a gente não tem essa. A gente é bom em outras coisas, né? Em focar, em fazer praticidade, mas que maravilha. Convido os irmãos, agradeço desde já a presença de todos aqui, convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Lucas 1, a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 1, 26 a 38. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ele, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu pedi ao irmão Sebastião que esteja orando nesse momento. Ano que vem, se Deus quiser, Deus dando graça e vida, né? Eu devo estar completando 30 anos de batizado, né? Batizamos em 1997, né, velho? E eu nunca preguei no Dia das Mães, que eu me lembre. E é uma responsabilidade que eu não esperava tanto, né? Pregar nesse dia. É um dia que nós rendemos homenagem às mães, sim,
Mas ser mãe, ela é um dom de Deus. E se é um dom de Deus, é dado por Deus. E se é dado por Deus, a primeira adoração que nós temos, que é a única adoração que nós temos que ter a Ele, é a Jesus. Hoje tem muita gente hoje que com certeza vai pregar sobre várias mães na Bíblia, mães que são um exemplo, como Ana, como Joquebede, como várias mães na Bíblia que são verdadeiros exemplos de mãe que deixaram muitos ensinamentos de maternidade, de proteção de filhos, de criação de filhos. São várias na Bíblia. Mas eu gostaria de trazer alguns eventos relacionados a Maria, a mãe do Senhor. E é muito assim, às vezes mal entendido, o que muitas pessoas têm uma posição sobre Maria. Tanto de uma exaltação que não é dela, que não pertence a ela, como também de uma depreciação que nós não podemos fazer com ela, porque ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela foi escolhida entre as mulheres para ser bendita. Ela foi escolhida entre as mulheres como uma agraciada de Deus. Recebeu a graça de ser a mãe de Jesus. Então a gente não pode nem ir a um extremo e nem a outro. Mas Maria é um exemplo de mãe na Bíblia. E é interessante isso. E eu coloquei aqui algumas coisas, por exemplo, o que esperar quando Deus chama? Não há na Bíblia, pelo menos eu não conheço, nós falamos na classe hoje, nenhum homem, nenhuma mulher que foi chamado para a obra de Deus, que teve vida fácil, que teve uma facilidade na sua vida, que teve, até mesmo Maria, que foi chamada para ser a mãe do Salvador, ela não teve uma vida muito boa não, teve muitas dificuldades, teve que enfrentar muitos problemas, porque ser a mãe de Jesus, você ter que chegar num lugar e não ter vaga para você dar a luz num coxo, onde os animais comem, já começa uma dificuldade. O filho que ela esperava não era de José, todo mundo sabia disso. Quando você chega e diz, não, o Espírito Santo gerou um filho em mim, quem vai acreditar numa história dessa? Então ela foi depreciada mesmo, e eu gosto esse texto que diz que ela chegou num lugar e não achou vaga nenhuma hospedagem. Esse texto está mal traduzido para a nossa Bíblia em português, porque a palavra grega ali não é hospedagem nem hospedaria. A palavra catáluma quer dizer quarto de hóspedes, lugar em uma casa. Quando os magos chegam para visitar Jesus, Jesus estava onde? Em uma casa, e não numa hospedaria, não num hotel. A palavra hospedaria no grego é panacheion. É isso mesmo? Pandocheion, perdão. Pan quer dizer todos, docheion que recebe todos. Então, lugar que recebe todos não é a sua casa. Lugar que recebe todos mediante um pagamento é um hotel. Então, quando há a parábola do bom samaritano, em que aquele homem deixa aquele homem ferido em uma hospedaria de fato, que a palavra é essa. E a mesma palavra para cenáculo. Cenáculo também era um ambiente que era alugado para fazer alguns eventos, como hoje tem em várias casas. Então, quando Jesus diz para ir até um cenáculo, é um lugar grande e espaçoso que era alugado para esse fim. Ser mãe como Maria, eu coloquei aqui, ser mãe como Maria é ser, primeiro, colo. A passagem bíblica de Lucas 2, versículo 28, diz que Simeão tomou o menino em seus braços. Jesus estava com 8 dias e foi ser circuncidado ao templo. Simeão tomou o menino de quem em seus braços? De Maria. Quem é que pega um menino de 8 dias com uma mão e tampa em alguém? Quem é que pega um menino de 8 dias e que joga em alguém? Quando você vai pegar uma criança de 8 dias, você pega dos seus braços, dos braços de alguém. É um cuidado, é um colo. Como está escrito aqui, ser mãe é colo, ser mãe é esse cuidado. Jesus, irmãos, ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Deus nunca omitiu cuidado materno a Jesus.
Ser mãe é ter esse cuidado, é ter esse carinho, é ter essa proximidade, é esse calor que o menino Jesus teve, é o que vocês deram ou dão ainda para os seus filhos. Esse calor, essa proximidade, essa criança, esse aconchego ao peito. Isso é bênção. Isso é bênção. Ser mãe é ser colo. Jesus necessitava de carinho, né? Proteção, aconchego e alimentação como qualquer criança. Tá? Como que uma mãe alimenta o seu bebê? No colo. Abraçado. No calor de uma mãe. Se você faz isso hoje, você fez isso durante sua vida, com seu filho, sua filha, saiba que a mãe do Senhor Jesus também o fez com ele. É muito bom, é bênção. Ser mãe, como Maria, é ser cuidado, é ter cuidado. Lucas, Letícia, capítulo 2, versículo 48, por favor. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Lembram quando Jesus estava com 12 anos? E ele ficou... Eles partiram o caminho de um dia, aquela caravana, aquele monte de gente. E ali, irmãos, não é falta de cuidado, não. É que todos eram amigos e parentes. E as crianças poderiam sim comer, beber na tenda do outro, na casa do outro, porque eram conhecidos. Mas passou um dia inteiro e cadê Jesus? Procuraram, não acharam. E aí, quando voltaram a Jerusalém, acharam-no no terceiro dia, junto com os doutores. E o que Maria diz? Ansiosos te procurávamos. Vai ter tempo, vocês são mães aí de bebês, de criança pequena, vai ter tempo de ansiedade na vida de vocês, onde vocês vão procurar os seus filhos. Cadê fulano? Cadê Bertano que não chega? Cadê que não chega? Liga, não atende. Liga, cadê? Vocês são crianças ainda, vão crescer e vão pegar uma motocicleta. E cadê minha filha que não chega? E cadê que não chega? Essa ansiedade, esse cuidado, Maria teve com Jesus. Vocês também têm o mesmo cuidado com seus filhos. Se vai para a escola e demora a chegar em casa, o que aconteceu? Se vai brincar e demora a chegar em casa, o que aconteceu? Esse é o cuidado de mãe. Esse cuidado Maria também teve com o nosso Senhor, não é? Ele foi criado num lar comum, como nós somos de lares comuns aqui, precisou de cuidados também. Outra coisa, ser mãe como Maria é ser abrigo. Versículo 7, lê, do mesmo capítulo. Lucas 2, 7. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. É o texto que eu falo que não está muito bem traduzido. Não havia lugar na casa. E aí, pastor, deu um estudo, isso que é bom você às vezes fazer teologia, onde muita gente diz que por saber que aquele filho não era de José, e eram parentes da casa de José, eles não fizeram muito caso. Ali, depois que nasce a criança, né, aí vem aquela coisa e todo mundo acolhe. Mas você vê que desde quando Maria é anunciada como mãe, já vem as dificuldades. Porque você negar um quarto a uma mulher grávida é uma falha muito grande para um judeu. Judeu não se hospeda em hotéis quando tem parente na cidade. Ele se hospeda na casa de parentes. E ali nós vemos que o que tinha à mão, ela fez para aquele menino. Tinha panos, ela não tinha fralda Pampers, ela não tinha cobertores de seda, não, o que tinha era trapo de pano. E ela pegou aquilo tudo ali com todo cuidado e fez um abrigo para aquele menino. Quando a gente vê um presépio, por exemplo, que é uma imagem daquilo ali, você vê uma criança, conforme está aqui o texto, envolvida em panos, com todo o cuidado do mundo, daquilo que ela tinha para fazer. E uma mãe é isso. Uma mãe é cuidar do filho, às vezes com pouco. É dar abrigo ao filho, às vezes com quase nada. É você
você se dedicar a um filho com aquilo que você tem. E às vezes o que você tem é muito pouco, mas aquele muito pouco faz a diferença com Deus. E assim como Jesus foi humilde, foi pobre, um lar humilde, assim muitos também passam por isso hoje. E é muito bom a gente ver esses textos bíblicos e dizer: eu sou uma mãe como Maria. Não eu, mas vocês. Vocês podem dizer: eu sou uma mãe que cuidei do meu filho, com um pouquinho que tinha, não tinha muito, mas como Maria cuidou do nosso Salvador. Quarto ponto: ser mãe como Maria é força. Lucas 2, versículo 19, lê. Mas Maria guardava essas coisas, conferindo-as em seu coração. Às vezes, enfrentando situações difíceis, que o próprio Jesus enfrentou, Maria também enfrentou desde a gravidez até a cruz. Já pensou, irmãos? Jesus, quando olha para baixo, João capítulo 19, quem que ele vê abaixo da cruz? Maria, sua irmã, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 3 Marias e uma anônima, junto de João. Triste, né? Você vê seu filho crucificado, inocente. Mas mesmo assim, ali Jesus cuidou dela. Não se esqueceu da mãe, honrou a sua mãe. Nós, como filhos, devemos aprender isso também. A honrar nossas mães. A honrar aquela que tudo fez para nós. Quando eu viajo, eu posso estar em qualquer lugar que eu viajo, eu mando uma mensagem para a Suelen e tenho que ligar para minha mãe e para o meu pai. Eu tenho essa sorte de ter mãe e pai vivo. Eu com 51 anos de idade, irmãos, eu posso estar em qualquer lugar longe, eu tenho que ligar para os dois. É de praxe. Isso é uma forma de honra. Mãe, estou bem, estou em tal lugar assim, mas estou aqui. Pronto, ela dá uma risada do outro lado lá, da ligação. Esse cuidado, irmãos, a gente tem que ter com a nossa mãe. Às vezes a gente falha também, né? Eu mesmo sou meio relaxado com isso. Mas a força de Maria, ela não vinha dela mesma. Passar o que Maria passou durante toda a história do Evangelho de Jesus, tudo que ela passou, não vinha dela mesma. A força de Maria vinha da graça de Deus. Né? É a sua perseverança humilde, né? Em meio a muitas dores. No quinto ponto, irmãos, ser mãe como Maria é ser segurança. Mateus capítulo 13 e 14, Letícia. Agora é Mateus, capítulo 2, versículo 13 e o 14. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Qual mãe não daria a sua vida pela vida do seu filho? Hoje, principalmente os irmãos que trabalharam com o conselho tutelar aqui, a irmã Alzerina, a irmã Jocilane, que trabalha em escola, vários irmãos que trabalham também em escola aqui. Nós temos visto casos de algumas mães hoje em dia que nem merece ser chamado de mãe. No ônibus da creche tinha uma criança que entrava, ela era a primeira criança que entrava no ônibus ali no São Caetano às 6h30 da manhã, mas a criança entrava chorando, mas chorando. E eu, por que está chorando? Aí perguntava: por que está chorando? Fome. Chegava na creche, mamava 2 mamadeiras, tanta fome que a criança estava. Eu digo isso, irmãos, não é por falta de ter as coisas em casa, não, porque a mãe estava muito bem vestida, de cabelo feito, arrumado, uma coisa, indo para a academia, com roupa de academia, mas a criança com fome. Então você vê que são situações que hoje em dia, que é absurdo, mas acontece. Mas uma mãe de verdade, uma mãe cristã, uma mãe que tem os ensinamentos de Deus, ela tira da sua boca para dar para a boca do filho. Isso é um fato. E essa segurança aqui, que está falando aqui, José recebeu em sonho: foge para o Egito, de Deus. E ele não teve dúvida, porque vinha alguém para matar a criança.
E isso, irmãos, nós temos que ter também em mente também, as mães têm que ter isso em mente também, que vai ter situações que você vai ter que sair de alguma situação. Vai ter que deixar alguma coisa que possa estar arriscando até mesmo a vida, ou sei lá, alguma coisa que possa atacar a integridade do seu filho. Às vezes uma mudança de escola, às vezes uma mudança de bairro, às vezes uma mudança de amizade, às vezes você está percebendo que tem uma amizade que não está muito bem, às vezes até mesmo uma mudança de cidade. A gente tem que entender Deus falar conosco isso, não é? Então, a segurança do lar de Jesus estava na obediência, na voz de Deus. José e Maria foram instrumento para a preservação da vida de Jesus. A gente tem que entender que Jesus era Deus, irmãos, mas era uma criança inocente e completamente dependente dos pais. E por último, está aqui no quadro, né? Ser mãe como Maria é ser amor. Lucas 2, 51, lê. Lucas 2, capítulo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e lhes era sujeito, e sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Maria demonstra um amor atento, não apenas para acompanhar Jesus, mas ela também piedosamente guardava essas coisas no coração. Talvez ela não entendesse tudo, talvez faltava a ela algum entendimento de quem era o Messias. Talvez o Messias, na concepção dela, seria um rei mesmo, como os judeus esperavam, e ela talvez não entendesse. Talvez quando ela chega na cruz e vê-lo crucificado, ela ainda não entendeu o que estava passando. Mas em Atos, capítulo 1, versículo 14, se eu não estou enganado, Maria estava junto dos irmãos orando. É a última menção de Maria na Bíblia. Ela não estava acima de ninguém, ela estava ali orando junto com os discípulos. Era ela também uma discípula do próprio Filho. Ser amor, nesse caso aqui, não é o amor de Maria, ela não está em exaltação, conforme o texto ali, né, irmãos? Olha lá, todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, todos juntos, todos iguais, como deve ser na igreja. Ninguém maior que ninguém, ninguém exaltado, ninguém rebaixado, todos iguais, não é? Por fim, toda a honra dada a Maria, concluindo aqui, aponta para a graça de Deus, nunca para uma exaltação que rivalize com Cristo. Nós devemos honrar Maria, exaltar até Maria, mas isso jamais deve rivalizar com Cristo. Cristo é o único objeto de adoração do ser humano. O único objetivo de vida de adoração é Jesus. Maria deve ser honrada como mãe de Jesus, mas ela não tem poder além disso, né? Todo amor verdadeiramente materno é sacrificial. Toda mãe, ela vai amar mais o filho do que o marido. Toda mãe vai amar mais o filho do que a si próprio, às vezes. Ela vai tirar da sua boca, ela vai tirar do seu corpo, ela vai cobrir o filho de noite, se estiver passando frio, e vai ficar descoberta, se não tiver coberto o suficiente. Mas ela vai dar ao filho o melhor, tirando dela própria, às vezes. É um sacrifício. Todo amor verdadeiro de mãe é um sacrifício, sacrificial. Toda a força da maternidade vem do Senhor. Não existe a mãe perfeita, mas toda ela que busca o Senhor e tenta viver de acordo com os caminhos do Senhor, ela vai demonstrar mais próximo o amor de Deus para o seu filho. Todo cuidado e abrigo no lar reflete o amor de Deus. Toda mãe que cuida do seu filho reflete o amor de Deus, assim como o pai cuida de nós. Toda mãe, por mais simples, né, que seja, são instrumentos de fé usados por Deus. Toda mãe, por mais simples que seja, com pouco estudo, com muito estudo, com pouco dinheiro, com muito dinheiro, com muito poder, com pouco poder, com muitos dons, com poucos dons, toda essa mãe é um instrumento do amor de Deus. Quer conhecer o amor de Deus? O mais próximo que nós temos na terra é o amor de mãe.
É um amor sacrificial, é um amor que não mede barreiras, é um amor que pula no fogo para tirar o filho, nem pensa nas consequências, nem pensa se o fogo vai queimá-la ou não, pula na água, pula no gelo. Se um filho estiver em perigo, é uma coisa que o pai às vezes pensa um pouquinho, mas a mãe não pensa não. Todo o amor de Deus, que nós possamos entender, ainda com o texto que a irmã Eliselma leu aqui, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, é difícil esquecer, o amor de Deus não, Deus não esquece de nós. Então, mais próximo nós temos na terra do amor de Deus é o amor de uma mãe. Feliz Dia das Mães, que Deus vos abençoe. Amém? Pastor Pedro, palavra.